Bom dia a todos. Mais uma satisfação poder estar aqui nesse congresso que a cada 2 anos permite que nós possamos trocar a nossa experiência. Ao Sérgio Areias, ao Paulo, os parabéns de novo pela realização desse evento e que nós possamos ter aí muitos eventos pela frente ainda. O que eu vou apresentar hoje aqui, o tema é odomertia e curas espirituais. Esse é um tema que é quase uma continuação do que eu apresentei em 2015. E como é que isso tudo começou? Não está ligado? Alô, alô? Melhorou? Está meio baixo ainda. Alô, alô? Melhorou aí? Ok, então vamos voltar ao início aqui. Então, bom dia a todos. É uma satisfação estar de novo aqui em São Paulo para participar desse evento que a cada 2 anos nos reúne. E é uma grande alegria, né, rever aqui pessoas que trabalham com a radiestesia, que amam a radiestesia. E que o Sérgio Areias e o Paulo, parabéns pela realização de mais esse evento. Imagino que seja um evento que dá muito trabalho e que eles possam realizar muitos eventos aí pela frente. O nosso tema é odomertia e curas espirituais. Como é que isso tudo começou? Em 2015, essa é uma continuação da palestra que eu fiz em 2015. No final de 2014, dezembro de 2014, eu sou católico praticante. E uma amiga minha perguntou assim para mim: Celso, você gostaria de assistir uma sessão de curas espirituais? Falei, muito interessante, quero sim. Eu sou muito curioso. E fui lá, em dezembro de 2014, assistir uma sessão de curas espirituais que é realizada por um médico que desencarnou na Primeira Guerra Mundial, o Dr. Hermann Goltz. Ele incorpora num médium, né, e realiza essas curas espirituais. Então comecei a ver coisas assim excepcionais durante as sessões. E eu, com a minha curiosidade, perguntei assim: será que isso tudo não é efeito placebo? E pedi autorização à direção lá do Centro Espírita para fazer uma pesquisa, para ver se tudo aquilo não era um efeito placebo. Será que essas pessoas não são influenciadas de alguma forma? E para essa pesquisa eu resolvi utilizar 2 ferramentas, que é a radiestesia, que eu gosto muito, e a fotoquímica, que também na Rússia já é reconhecida como um meio complementar de diagnóstico. E essa pesquisa, então, eu apresentei em 2015. Hoje eu só vou apresentar as conclusões dela para poder entrar no nosso tema. Esse tema é baseado nesses 2 livros, né, do Clóvis Elesbão, que mora em Belo Horizonte, e o livro que eu lancei recentemente, lá no Rio de Janeiro, em junho, que é fruto desse trabalho que é realizado lá no Centro Espírita. Então eu também tive autorização do Centro Espírita para poder compilar procedimentos que o Dr. Hermann utilizava e que podem ser utilizados por leigos. Você pode se auto-aplicar, você pode aplicar na sua família, nos seus amigos. Então são cerca de 50 patologias, as mais diferentes, que estão relacionadas nesse livro. Ao final eu vou sortear um livro aqui para a plateia, mas ele também está à venda aqui na Biacos. E vou apresentar então alguns procedimentos também que estão nesse livro. Ok? Vamos lá? Próximo slide. Então, no Centro Espírita, eu pedi autorização também para utilizar a radiestesia enquanto se realizavam as curas espirituais. Mas utilizar como? O pêndulo é quase que uma ferramenta de diagnóstico, não é uma ferramenta de cura. Então, há alguns anos atrás, eu tinha feito o curso com o professor Clóvis, que ele mora em Belo Horizonte, que ele utiliza o pêndulo de forma terapêutica. Tá? E é uma técnica criada pelo professor Clóvis, de desbloqueio dos chakras, através do giro rápido do pêndulo sobre os chakras, permitindo a entrada e saída de energias vitais. A velocidade média dos giros do pêndulo deve ficar em 250 a 300 giros por minuto, com o pêndulo distanciado entre 1 e 6 centímetros. Então, próximo slide. O professor Clóvis estabelece, né, como causa das doenças o bloqueio dos chakras. Então, no livro dele, ele lista, né, com as principais causas, as mais comuns e outras causas. As principais causas: problemas espirituais, relações sexuais desequilibradas, intoxicações medicamentosas, uso de droga injetável. As mais comuns: bloqueios emocionais, intoxicações alimentares, tempo de vida,
parasitas no organismo e outras causas, fatores ambientais, o uso de drogas, acidentes traumatizantes e invasão de micro-organismos. Então ele tem certeza que através do giro do pêndulo sobre os chakras, ele pode resolver essas causas dessas doenças, né, listadas nesses 3 tópicos principais. E no livro dele, então, ele estabelece, né, uma série de patologias, o número de giros, né, que devem ser utilizados com o pêndulo, o tempo que esse pêndulo deve girar, o número de dias, quanto tempo vai durar essa aplicação, né, e em que chakra é aplicado. E aqui eu apenas resumi, né, que são várias e várias tabelas, né, para várias patologias, né, eu apenas resumi alguns tópicos, né, algumas patologias, para dar uma geral para vocês como é que ele aborda essa questão. Então, eu comecei a utilizar isso no centro espírita. Pegava o pêndulo, claro que a finalidade principal não era o trabalho com a radiestesia. Mas, enquanto o médium atendia um paciente numa maca, na outra eu estava pendulando o paciente que estava aguardando o atendimento, né, em cima daquele local, problema de garganta, problema de joelho. E, logicamente, não seguia essa tabela. Mas isso eu liguei para o professor Clóvis, falei, professor Clóvis, eu não tenho como marcar tempo, né, marcar o número de giros. Falei, basta aplicar sobre o local, né, com uma velocidade bem mais avançada do que normalmente se utiliza, e com certeza, né, o paciente vai se beneficiar desse atendimento. Então, lá no centro espírita, antes do médico atender o paciente, eu utilizei várias vezes o pêndulo dessa técnica que é determinada pelo professor Clóvis. Bom, sobre o livro, tá? Esse é o livro que vai ser sorteado aí. E é um trabalho que é feito há 23 anos lá no Rio de Janeiro, tá? Todas as terças-feiras, e são atendidas as mais variadas patologias. A pessoa recebe uma ficha, né? Então é chamada dentro daquela sequência cronológica da chegada da pessoa, e a pessoa é atendida e normalmente sai de lá em melhores condições do que chegou. Nós vamos ver isso nas conclusões da palestra do ano passado. Tá bom? Então, como eu havia dito, depois de 23 anos de trabalhos ininterruptos, após milhares de pessoas serem atendidas pelo Dr. Wyman Coates, que desencarnou na Primeira Guerra Mundial, este livro traz ao público técnicas energéticas do alto, empregadas pelo Dr. Herman e autorizadas por ele para disseminar procedimentos simples que podem ser usados pelo leitor, familiares e amigos para minorar as dores da alma e do corpo, sempre em complemento aos tratamentos médicos convencionais. Então, lá é sempre enfatizado que isso não substitui o tratamento médico. O paciente, independente da patologia que ele tenha, ele deve seguir as recomendações médicas, isso aqui vai complementar o tratamento médico convencional. O ideal é que as duas coisas andem juntas, porque esse trabalho, basicamente, é um trabalho energético. Bom, então, só para uma visão geral, eu, ao fazer o livro, eu procurei dividir em capítulos segundo a divisão anatômica do corpo humano. Então, nós temos ali no capítulo 1, a cabeça, então várias doenças que foram tratadas lá, né, que estão divididas anatomicamente de acordo com a distribuição do corpo humano. Bom, nesse trabalho que eu fiz lá no Centro Espírita, eu gosto muito de usar o biômetro de Bovis. Eu não sei se todos conhecem o biômetro de Bovis? Eu adoro o biômetro de Bovis porque eu tenho uma formação cartesiana, sou engenheiro civil também, e gosto de trabalhar com números. Então, o biômetro de Bovis me dá um número, não é nada subjetivo. Então, na medição dos chakras, eu bolei um sistema que eu poderia medir o chakra que estava em deficiência ou com excesso, né, ou estava normal, utilizando números. Como é que eu fiz isso? O primeiro chakra está relacionado à cor vermelha. A cor vermelha tem um aspecto de ondas, tem um comprimento de ondas, é uma faixa, né? Então, nessa faixa, eu dividi a faixa em 3, a faixa inferior, o chakra estaria com deficiência, a faixa central normal e a faixa superior em excesso. Então, durante essa pesquisa que eu fiz lá no Centro Espírita, alguns pacientes que eu pesquisei, foi feito da seguinte forma: eu media os 7 principais chakras antes do atendimento
e tirava a foto clínica dos 10 dedos antes do atendimento. Logo após o atendimento, media de novo os 7 chakras e tirava novas fotos clínicas e comparava essas medições antes e depois. O que eu vou mostrar para vocês. Então, conclusão. Usando o biômetro de Bovis, nós temos aqui alguns pacientes, né? A linha azul era como ele chegava lá, o índice de vitalidade, e a linha vermelha é como ele saía depois do atendimento. Então, fica muito claro, né, que existe aqui um acréscimo do índice de vitalidade após o atendimento. Em relação aos chakras, antes do atendimento, observou-se que o chakra mais desequilibrado foi o primeiro. O primeiro está muito ligado à sobrevivência, medo, ego, coluna, sistema nervoso. Então, é a nossa luta diária aí, né, para sobreviver nesse mundo caótico que nós vivemos. Após os atendimentos, verificou-se, com exceção do quarto e quinto chakras, todos os outros chakras ficaram equilibrados. Na média geral, 96,42% dos chakras ficaram equilibrados após os atendimentos e que indicam uma resposta excelente dos pacientes. Então, numa visão global, houve uma melhora sensível, né, inquestionável dos chakras depois do atendimento. Bom, aí eu falei que eu usei a radiestesia e eu usei as fotos Kirlian. Então, é um método de fotografia descoberto pelo padre Landry de Moura 30 anos antes da descoberta do Kirlian, lá na Rússia, em 1939. Existe um museu lá em Porto Alegre, né, que reverencia a memória do padre Landry de Moura, porque ele não só inventou isso, ele inventou várias outras coisas, e só agora que, né, isso está sendo reconhecido. O físico Newton Milhomes criou no Brasil o padrão Milhomes de interpretação médica e psicológica dessas fotos, podendo identificar tendência ao suicídio e ao câncer, e essa patologia, o câncer, antes da sua manifestação. Parece muito claramente na foto Kirlian um sinal que nós chamamos de falha oncológica. Então, quando aparece isso, pode ser que a pessoa não tenha o câncer, mas ela tem uma predisposição muito grande para ter. E interessante, mesmo depois de curada, continua aparecendo a falha oncológica. Então, nós temos aqui uma paciente, né, antes do atendimento, né, vocês podem observar aqui, está completamente, nós chamamos isso aqui de amendoim. E quando existe um grande conflito, né, da pessoa na área, às vezes, sexual, e após o atendimento, vê como isso sumiu aqui, toda essa região já não aparece mais aqui depois do atendimento. Uma coisa interessante também, como identificar obsessores? Então, a foto Kirlian, ela pode, claro que nós precisaríamos de muito mais estudos, mas já me dá uma indicação que esse sinal que aparece aqui é sinal de um obsessor. E que na foto após o atendimento já não aparece mais. Então, de certa forma, né, essa questão foi resolvida. Como eu falei a vocês, a falha oncológica, vocês podem observar aqui, esses traços, eles se repetem aqui de novo, né? É um sinal característico do câncer. A pessoa pode não ter ainda, mas tem uma grande disposição. Então, é muito característico isso na foto Kirlian. Isso foi fruto de uma pesquisa de 2 médicos militares lá em Curitiba. Em mais de 1000 pacientes com câncer, eles identificaram esse sinal. Bom, aí eu trouxe 4 depoimentos, né? São 4 depoimentos rápidos de pacientes que foram atendidos lá. Meu nome é Carmen Lúcia, sou médica. Cheguei aqui hoje com muita dor na cervical, na coluna cervical e dorsal. E graças a Deus, após o atendimento médico espiritual, estou sem dor. Graças a Deus. Próximo. César, sou analista de sistemas. Eu estive aqui há 4 anos atrás, com erro, fiz uma cirurgia no joelho, não precisei operar realmente e saí daqui sem dor nenhuma, cheguei com muita dor. Agora, com 4 anos, meu joelho apresentou a lesão de novo, o doutor Erro me recebeu de novo, já saí daqui, eu estou sentindo um alívio assim, imenso do jeito que eu cheguei.
muito para mim. Então já saí daqui bem melhor do que eu entrei. Meu nome é Lúcia, de Bastos Ferreira. Eu vim aqui porque uma amiga indicou e eu vim com um problema no esôfago, que eu já estou com um certo tempo já com esse problema e estou me sentindo muito bem agora. Acho que eu já estou curada e gostei muito daqui, posso falar? Do Dr. Herman. Indico, eu não precisei falar nada, ele já sabia tudo que eu sentia e foi ótimo estar aqui. Então, falou depoimentos rápidos, né, para mostrar inicialmente, para descartar o efeito placebo, porque eu cheguei à conclusão através da radiestesia, da fotoqueira, que não existia isso. Bom, eu vou mostrar aqui 3 procedimentos que estão no livro, né, que não estão listados em nenhuma bibliografia que eu conheço. Eu fiz o curso superior de terapias naturais, fiz acupuntura, e os procedimentos ensinados pelo Dr. Herman não estão, que seja do meu conhecimento, em lugar nenhum. Então, esse é o grande diferencial do livro, né? São normalmente abordagens energéticas, né, e que apresentam resultado. Então, tumor na hipófise. Apareceu uma pessoa lá com tumor na hipófise. A hipófise pituitária é a mais importante glândula do corpo humano, pois além de controlar o trabalho de várias outras, como a suprarrenais, tireoide e ovários, produz também importantes hormônios, como a prolactina, o GH do crescimento, a oxitona, e os sintomas podem ser neurológicos ou hormonais, como dor de cabeça, redução da acuidade visual e diminuição ou excesso da produção de hormônios. Qual é a abordagem do Dr. Herman para esse caso? Deitar o paciente com a cabeça fora da cama, de modo que ele possa ficar inclinado o mais possível para baixo e aplicar a luz amarela do bastão atlântico na entrada da narina direita. Posteriormente, com o polegar da mão direita, massagear no sentido transversal a região do chakra frontal até o início do couro cabeludo. Então, aqui nós temos nesse corte, né, as 2 glândulas, a pituitária e a pineal, e a atuação dela que está mais fácil de ver, né, a hipófise. Próximo, por favor. Também existe um procedimento dele, né, para a estimulação da pineal. É responsável pelo hormônio da melatonina, com importante função no ciclo circadiano, principalmente o do sono. As secreções da pineal afetam a produção de hormônios de todas as outras glândulas do organismo. A relação com o chakra coronário e conexão com a vida além da matéria e espiritualidade. O bastão atlântico apontado para o centro das asas nasais. É o mesmo procedimento que eu vou mostrar aqui no vídeo, só que nesse caso aí o bastão atlântico é apontado para o centro das narinas, das asas nasais. Okay? Quer dizer, teoricamente, isso seria um procedimento muito indicado para o caso de insônia. Por favor. O bastão atlântico, eu não sei se todos conhecem, o Dr. Herman usa, né, talvez em 90% dos seus atendimentos, o bastão atlântico. A origem é atribuída aos habitantes da Atlântida, civilização anterior à egípcia, e formata um tubo de cobre de 2,5 centímetros de diâmetro, recoberta com material isolante com cristal de quartzo lapidado na ponta. Utilização: apontar para a área afetada aproximadamente a 20 centímetros de distância, realizando movimentos verticais ou circulares, utilizando a energia mental e intenção de cura. Então, o Dr. Herman não utiliza a abordagem cartesiana da cromoterapia. Então, para alguns procedimentos, vamos usar a cor azul, seria uma cor fria. Ele utiliza a cor vermelha, que é o inverso da indicação da cor azul. Okay? Então, um procedimento aqui, eu esqueci de apresentar a Lília Cirano, que é a terapeuta que está me auxiliando aqui, ela traduziu o livro para o inglês. Então, esse livro é um livro bilíngue, né, que tem em português e inglês, e está sendo enviado para o exterior, para publicação lá no exterior. Então, ela vai mostrar o procedimento que eu acabei de descrever, de estimulação da pineal e o caso de tumor na hipófise.
Ok, próximo. Bom, eu vou mostrar também a abordagem do Dr. Herman para o caso de hipertensão, que é uma doença que afeta aí a grande parte da população depois dos 50 anos, e é uma doença que não apresenta sintomas, a pessoa não sente nada. Mas é uma situação, é uma doença grave que tem vários efeitos, né, podendo atuar aí na perda da visão, podendo provocar ataque cardíaco, falha renal e dano nos vasos sanguíneos. Então, o procedimento do Dr. Herman para essa situação é muito simples. A hipertensão arterial é uma doença sistêmica e crônica silenciosa, para a maioria dos casos não apresenta sinais ou sintomas, embora alguns pacientes relatem dores de cabeça, vertigens, zumbidos e problemas de visão e desmaios. Essa doença é caracterizada pela elevação da pressão sanguínea nas artérias, o que exige um esforço maior do coração para manter a circulação dos vasos sanguíneos. A hipertensão arterial pode ter várias causas e seu diagnóstico é feito através da medição com aparelho de pressão do Dr. Herman para a situação. Com o dedo polegar indicador da mão direita formando uma pinça, pressionar vigorosamente os pontos do dorso da mão esquerda na região do músculo adutor do polegar e, quando encontrar um ponto de dor, pressionar firmemente. Este ponto de dor vai liberar uma descarga de adrenalina no organismo que vai atuar nas artérias, limpando e desbloqueando a energia. Então é um procedimento muito simples. Procurar um ponto de dor aqui e pressionar com bastante força. Ok, próximo. Angústia. Volta aí, por favor, se for possível. Eu pediria às senhoras aqui, de uma forma discreta, pressionarem o meio do externo, que é esse osso que nós temos aqui, e verificarem se vocês sentem alguma dor aí. Só as mulheres, os homens não têm essa... Esses foram os casos mais interessantes lá no Centro Espírita. Segundo o Dr. Herman, a angústia, né, nas mulheres, para avançar, ela se mostra, né, no centro do meio do externo, que é esse osso que nós temos aqui. Então, se pressionar e sentir dor, com certeza existe angústia envolvida no problema. Não? Oi? Bastante homem que tem também. Bom, lá no Centro Espírita, a gente ainda não pegou nenhum que tivesse esse sintoma. Ele enfatiza que é mais normalmente nas mulheres. Mais nas mulheres, mas eu já vi Né? homens que tem. Homem mesmo de verdade? Normalmente a palavra angústia é definida como aperto do coração, estado de exagerada ansiedade, aflição e sofrimento. Angústia pode ser definida também como um sentimento ou sensação psicológica de insegurança, ressentimento, lembranças traumáticas, sensação de sufocamento e ansiedade, que podem levar a problemas psicossomáticos, sendo considerada pela psiquiatria como uma doença. Então, está bem aqui mostrado nesse slide, né, a região onde essa dor é sentida. Tá? E como isso é tratado? Vamos lá. Novamente aqui a nossa amiga Aline vai mostrar um procedimento respiratório que tem uma grande resposta. Está meio baixo aqui, vou botar o microfone. Aproveita, Lívia. Lívia, fala aqui. Ela vai. Jogando a cabeça. Prende a respiração. Desce. Prender a respiração por 10 segundos. Volta aí, por favor. Quer fazer aqui, Lila, uma virada para frente? Porque... Você vai narrando, eu vou fazer. Então tá bom, de repente fica mais fácil aqui. Né? Melhor. Ok, então vamos lá. Cuidado. Tá em cima do fio, deixa eu tirar o fio daqui. Não, fio. Puxa o fio. Ok, saiu. Então, vamos lá, encostar o queixo no peito, né? A mão em cima dos joelhos, e de uma esquerda começa a levantar a cabeça, inspirando, puxando o ar para dentro. Né? Quando chegar lá em cima, joga a cabeça totalmente para trás, prende a respiração aí por uns 5, 10 segundos,
se a pessoa conseguir, e vai abaixando lentamente, soltando o ar até o queixo encostar de novo no peito. Então vamos fazer mais uma vez, para não tirar dúvida. Cabeça encostada, o queixo encostado no peito, cabeça sendo levantada pelo lado esquerdo, lado do coração, inspirando, chegando lá em cima. Prende a respiração e joga a cabeça para trás. Tá? Alguns segundinhos e baixa a cabeça soltando o ar até o peito. Então repetir esse procedimento várias vezes. Não, é sempre pelo lado esquerdo. Mas com certeza tem uma razão de ser pelo lado esquerdo. Tá? Reproduzir exatamente como eu vou confessar aqui, particularmente, algum tempo atrás eu passei também por um grande problema, né? Fiquei muito angustiado e fiz esse procedimento. Realmente, para mim, funcionou assim, muito bem. Obsessão. É inegável que a humanidade, desde tempos remotos, sofre algum tipo de influência do mundo espiritual, que pode ser constatado em muitos tipos de comportamento psíquicos e emocionais desequilibrados, com diferentes graus de gravidade, podendo em casos extremos chegar ao suicídio. Este desequilíbrio no aspecto espiritual ocorre quando acontece uma ligação entre o obsidiado e o obsessor, por algum tipo de afinidade ou sintonia de sensações, com padrões vibratórios semelhantes, havendo então uma intervenção negativa de um espírito sobre o outro, causando consequências patológicas de diferentes formas e gravidades, com alterações fisiológicas, como cardiopatias, pulmonopatias, neuropatias, e psicológicas, insônia, angústia e depressão. Como é que ele trata isso? Existem várias maneiras de se aplicar um passe na doutrina espírita. Mas esse é um passe muito especial, que foi ensinado por um espírito e não consta normalmente na bibliografia sobre o assunto. Considerando que as enfermidades físicas em geral são provenientes da desarmonia psíquica, intoxicação ou debilidade magnética vital do perispírito, os passos magnéticos ou fluídicos são recursos que proporcionam verdadeiras transfusões de energia através do duto etérico, insuflando-os pelos plexos nervosos e ativando também o sistema glandular para proceder às devidas correções orgânicas. O passe é uma transfusão de fluidos espontâneos e benfeitores, sem dúvida, tão eficientes e poderosos quanto seja o potencial emitido pela vontade do seu agente. Isso está no livro Fisiologia da Alma, Ramatiz, página 339. Então, é um procedimento. Vamos ver se o som está melhor agora. Ok, vamos precisar uma corrigir, que a previsão que temos 10 minutos só. Então, outro procedimento ensinado que está no livro é a proteção do terceiro chakra, o plexo solar, o Manipura. O terceiro chakra localiza-se na região abaixo das costelas, cerca de 4 dedos acima do umbigo, está relacionado com a cor amarela, rege o pâncreas e influencia todo o sistema digestivo, fígado, estômago, baço e intestino delgado. O terceiro chakra é sensível à percepção de energias de baixa vibração de pessoas e ambientes. Nos médios tem atuação nos processos de materialização e produção de ectoplasma. Abordagem do Dr. Erma, com usar as mãos, a mão esquerda sobre a direita, dedos entrelaçados na horizontal, esticados na região acima do umbigo e abaixo das costelas.
inclinar-se ligeiramente para frente e mentalmente fazer uma pequena prece ou apenas pensar em Jesus. Adotar essa postura quando for sair de casa ou entrar em ambiente carregado. Então é muito simples, né? Mão esquerda, né? Subterceiro chakra, ou entrar em ambiente que vocês acham que está carregado. Ok? Bom, para encerrar aqui, uma recomendação final do livro, né? E essa recomendação foi dada pelo Dr. Erma, diz o seguinte: a verdadeira intenção da cura é primordial para a realização dos procedimentos transmitidos neste livro. Eles não devem ser aplicados por mera curiosidade ou apenas para testar a sua eficiência. Dr. Erma Coates. Então, quem trabalha com terapia sabe que a intenção talvez seja 90%, a técnica 10%. Então, a intenção é fundamental. Nós temos aqui um livro para sortear, acho que todos já preencheram o nome. Quem passar aqui, por favor. Passar aqui para frente, a Línia distribuir um papelzinho para que possam colocar o nome e o nome sortear. O livro também está à venda aí no estande da Biacos. Alguém tiver alguma pergunta enquanto ela recolhe aí? Por favor, se eu puder responder, vai ser um prazer. Deixa eu passar o microfone, que aí todos podem ouvir a tua pergunta. Uma pergunta muito interessante, né? A pessoa não acredita em nada disso, ela não vai dizer até que funcione, mas se ela acreditar, realmente a resposta vai ser muito diferente. Eu tenho uma crença particular minha, uma pessoa em coma, ela vai de alguma forma assimilar aquilo que está sendo passado para ela. E aí agora você relatou um caso que eu me lembrei aqui, eu tive um problema de diabetes, teve que amputar as pernas. Aí eu fui visitado no hospital. E aí eu estava inconsciente, eu falei, o que eu posso fazer aqui? Fazer um reiki nele. Comecei a fazer um reiki nele. Mas eu me senti assim, quase que instantaneamente, tão mal, que eu tenho certeza que a energia mesmo foi passada para ele. Que eu tive que sair, quase que chamar uma enfermeira. Então, de alguma forma, ele deve ter recebido o que eu passei. Eu, ao contrário, fiquei com baixa debilidade. Alguma pergunta? Aproveite aí. Eu acho que 5 minutinhos. As pessoas fazem muita, se confundem. Nós temos duas glandas muito importantes na cabeça, que é a pituitária e a pineal. Então, no caso, a pineal é que está ligada ao 7º chakra e ela que tem essa influência do mundo espiritual, que provavelmente é afetada nessas situações, se as coisas não estiverem boas. Olha, infelizmente eu não posso divulgar porque eu tenho uma recomendação explícita do médico. A última vez que ele teve alguém deu uma entrevista no rádio, ele me deu um endereço do centro. Apareceram milhares de pessoas lá e o atendimento ficou totalmente tumultuado com milhares de pessoas. Então, se você tiver interesse, tem no meu e-mail, eu te informo particularmente o endereço. Posso dizer a você? Tá. Posso adiantar que é no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. O trabalho é feito todas as terças-feiras, no horário de 5 às 9, e é limitado a 30 pessoas. Antigamente eles atendiam 100, 200 pessoas, e pelo que eu sei, o Chico Xavier, em determinado momento, quando era vivo, entrou em contato e disse, vocês devem limitar, o importante é a qualidade, não é a quantidade.
Ok, Nina, podemos? Pede para alguém tirar um papelzinho ali. Caiu? Temos tempo ainda? Fechou? Líder, então, infelizmente, para não atrapalhar o próximo palestrante, né? Vamos fazer o sorteio aí para encerrar. Não, pede ali uma pessoa isenta aqui para tirar o nome. Gema Molon. Gema Molon, bom, satisfação de entregar pessoalmente o livro a você. E muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada. Obrigada.